Olá, eu sou a acadêmica Kelvila Naira e junto com as minhas colegas Yasmin Lucena e Antônia Karine, nós vamos mostrar um pouco para vocês sobre a diversidade linguística. Trabalho, apresentado a disciplina de Linguística Aplicada à Alfabetização, ministrada no curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. As variações da língua portuguesa. Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e por isso ela muda de acordo com a cultura, com a religião, com a época, as expressões e até mesmo as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. O personagem Chico Bento, criação de Maurício de Souza, permite que as crianças com antecedentes urbanos se familiarizem com a cultura rural, conhecendo muitas expressões dessa rica cultura, que hoje em dia já possui um pouco de espaço na literatura e nos meios de comunicação. O personagem pode transformar as salas de aulas em um símbolo de multiculturalismo que ali tem de ser cultivada. Essas histórias também podem despertar a consciência de diversidades sociolinguísticas. Temos falado muito a respeito da variação linguística em variedades, dialetos, entre outros. Então chegou a hora de sistematizar um pouco as informações. Em toda comunidade de fala, há sempre variações linguísticas. Isso quer dizer que em qualquer comunidade, seja pequena, como uma capital, um estado ou até mesmo um país, sempre apresentará variação linguística que decorre de vários fatores, como idade, gênero, status e entre outros que a gente vai ver agora. A idade. Há uma diferença sociolinguística evidente entre os grupos etários. Vamos citar um exemplo bem básico, que acontece na nossa família. É uma grande diferença sociolinguística. Vamos citar os nossos avós como exemplo. Os avós, eles falam bem diferente, dos filhos e até mesmo dos netos. Sabemos que antigamente o modo de falar era bem diferente de hoje em dia, O mesmo ocorre na sociedade ao todo, no vocabulário de campos semânticos relacionado a sexo, a eliminação, que geralmente contém palavras tabu, encontramos palavras que variam ao longo das gerações. Por exemplo, também uma mulher grávida antigamente era chamada de senhora, hoje em dia raramente a gente vê isso, Gênero. Também sabemos que homens e mulheres falam de formas diferentes. As mulheres, elas costumam usar mais diminutivos, como trouxe essa lembrancinha para você. Usam também mais partículas como né, tá bom, tá, que são chamados marcadores convencionais. Que cumprem várias funções na conversa. Já na linguagem masculina, é mais marcada pelos palavrões e gírias, mais chulas. Mas vale ressaltar que essa variação entre o repertório masculino e feminino está relacionado com o papel social que desenvolvem, são culturalmente condicionados. Vamos citar agora status, As diferenças de status econômicos representam desigualdade na distribuição de bens materiais, de bens culturais, que se refletem em diferenças sociolinguísticas. Podemos citar também
grau de escolaridade, que de um indivíduo também influencia seu repertório sociolinguístico. Os anos de escolarização de um indivíduo e a qualidade das escolas que frequentou têm influência em seu repertório sociolinguístico. Esse fator está intimamente ligado ao status socioeconômico brasileiro. Profissão. As atividades profissionais que cada indivíduo exerce também são um fator condicionado de seu repertório sociolinguístico. Profissionais como professores, atores, jornalista, entre outros, precisam ter uma flexibilidade, estilística maior e serem capazes de variar a sua fala numa gama de estilos. A rede social. Sabemos que a rede social de um indivíduo, constituída pelas pessoas com quem este indivíduo interage nos diversos domínios sociais, também é um fator determinante das características de seu repertório sociolinguístico. Além da rede social com que o indivíduo efetivamente interage, devemos considerar também o seu grupo de referência, as pessoas com quem esse indivíduo não interage fisicamente e por meio de recursos como internet, telefone, entre outros. Todos esses fatores, eles representam os atributos de um falante, sua idade, seu sexo, seus status, nível de escolaridade, entre outros. Podemos dizer que esses atributos são estruturais e fazem parte da própria individualidade do falante. Os falares regionais. Aqui do lado, temos a imagem de um simples pão. Podemos perceber diversos nomes que, dependendo da região, esse simples pão vai receber. A mesma coisa acontece com o VIP, que aqui na nossa região, se chama VIP, mas em outros é din-din, geladinho, sacolé e entre outros. Então, qual é a forma certa de se falar? Vejamos agora a diferença entre norma culta e norma padrão. A norma culta designa o conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem no uso dos falantes letrados em situações mais monitoradas de fala e escrita. É exatamente o que se espera da variação da língua portuguesa, tanto defendida por gramáticos e alguns linguistas. A norma padrão, no caso, eles tratam a norma padrão como culta. Na verdade, que falantes cultos não necessariamente dominam essa norma culta. O que é ensinado nas escolas é a norma padrão. A norma padrão é a construção abstrata e a idealização de uma determinada língua, encontradas nas gramáticas tradicionais, com o objetivo de servir de referência a projetos políticos de uniformização linguística. A norma serve de referência para que não ocorram desvios muito grandes que pudessem descaracterizar a língua, mas isso não significa que deva ser seguida à risca. Ela pode ser comparada, ainda que se defina um padrão. Cada pessoa vai escrever com uma letra diferente, já que é impossível reproduzir um modelo com perfeição, Os preconceitos linguísticos.
Preconceito linguístico é o julgamento preconceituoso sobre o modo como alguém fala, principalmente se a fala é influenciada por características culturais, regionais e até mesmo históricas do local em que a pessoa vive ou nasceu. Outras características, como indígenas, negros, pardos ou brancos e gênero, também podem influenciar o modo de fala. A língua ela é dinâmica e está em constante desenvolvimento, por isso ela se adapta aos seus falantes e às novas realidades, cumprindo seu papel, de garantir a comunicação. Todos os idiomas têm variações linguísticas que são influenciadas por vários fatores, como eu acabei de citar, região, idades, grupos sociais, aspectos culturais e entre outros. Essa tirinha como exemplo, né? Eu sou o monstro do português. Me salvem. Fala-se salvem-me, imbecil. Nunca se começa uma frase com um pronome oblíquo. A adequação linguística é a habilidade que os falantes possuem de adaptar a língua de acordo com a necessidade do momento. Podemos optar por dois diferentes registros da língua portuguesa: a variação padrão ou a variação popular, também conhecida como linguagem coloquial. Cada uma dessas variações deve ser empregada em situações específicas e amplas, sem distinções, formando, bem ali, cumprindo papéis específicos na comunicação. Respeito. Marcos ele defende em seu livro Preconceito Linguístico o que é, como se faz que as variedades linguísticas do Brasil devem ser valorizadas, porque fazem parte da identidade e da cultura do povo brasileiro. E para concluirmos essa discussão, segundo o professor e filósofo Marcos, não existe uma forma certa ou errada dos usos da língua. E o preconceito linguístico, gerado pela ideia de que existe uma única língua correta, baseada na gramática normativa, colabora com a prática da exclusão social. Então, essas são as referências bibliográficas que nós usamos para elaborar esse trabalho. Desde já eu agradeço por você ter assistido até aqui e até a próxima.